Olha, eu coloquei até no título aí, parou a internet porque parou mesmo. Aliás, dá os parabéns aí, devidos pros amigos do nosso palestra aqui, mano. Essa matéria deles sobre a defesa do Dudu no processo contra a Leila ontem simplesmente, pelo menos a internet do futebol, e eu vi até um pouquinho fora, comentou pra caramba, porque é inacreditável, né? É uma coisa assim que. É aquele lance, né? Você consegue olhar pro futebol brasileiro, né? Até aquele desânimo dele de vez em quando, mas esse tipo de coisa faz, não, vale a pena. Ó, assédio moral e psicológico, saída sem prejuízos e vim trabalhar no Cruzeiro. Dudu se defende em processo movido por Leila Pereira. E aqui alguns trechos exclusivos dele aqui, ó. O nosso palestra teve acesso à contestação de 66 páginas do jogador, né? Que a Leila, no caso, processou ele depois daquele... Vocês lembram, né? Daquele stories dele aqui, cara. Eu vou até deixar aqui pra vocês a matéria deles aí no comentário fixado, porque tem alguns detalhes, né? Mas lendo alguns trechos aqui, né? Ó, a hostilidade e desrespeito vivenciados pelo réu, reconvite, no caso do Dudu, né, que claramente enfrentava assédio psicológico e moral, sendo tratado como moeda de troca e mantido na maior parte do tempo no banco de reservas com pouca minutagem em campo. Resultaram em esgotamento psíquico, levando à perda de peso e às noites de insônia, o que fez buscar cuidados médicos, né? O réu, né, o Dudu, tentou dialogar com a autora, mas não lhe era dado espaço para o assunto. Quando se encontrava no ambiente de trabalho, ela afirmava que o amava, mas ao pé do ouvido dizia: vá trabalhar no Cruzeiro. Caramba! Diante desses fatos, o Dudu passou a compreender que não teria espaço dentro do clube e que o fim do seu ciclo havia sido decretado pela requerente desde junho de 2024. E aqui falando que ele sofreu assédio moral e psicológico, né? Após decidir ficar no Palmeiras, depois de todo aquele imbróglio, e o Dudu sentiu-se desrespeitado, desvalorizado. Além disso, mesmo estando em plena forma física, permaneceu no banco de reservas por ordem da autora, posteriormente sendo permitido o seu ingresso em campo apenas nos minutos finais das partidas. Essa situação lhe retirou a oportunidade de demonstrar à torcida seu preparo para entregar seu melhor futebol. E aqui a saída sem prejuízos, né? Que Dudu alega que abriu mão de 25 milhões de reais com a rescisão contratual. O jogador ainda tinha 1 ano de contrato com o Palmeiras, mas se ele tivesse saído no meio do ano, o Palmeiras teria ganhado uma grana. Então, o prejuízo aí acho que ficou mais pro lado do Palmeiras, né? Vou lá direto pro vir trabalhar no Cruzeiro, depois vocês leem a matéria aí, mas assim... a resposta do story dele, né? Na resposta publicada em seu story, não houve qualquer ofensa por parte do Dudu. Ele apenas utilizou a sigla VTNC, composta por letras do alfabeto, desprovidas de significado conceitual fixo e que, por presunção, podem admitir diversas interpretações. No contexto específico dos acontecimentos, tal sigla poderia inclusive significar... Vim trabalhar no Cruzeiro. Ao longo de 7 meses, desde a primeira proposta recebida pelo Cruzeiro, o réu convite, o Dudu, havia decidido permanecer no Palmeiras. A sua decisão não foi aceita pela autora que, embora dizia amá-lo, também eram seguidas de falas contraditórias: vá trabalhar no Cruzeiro. Então ele deu todo o contexto ali do vá trabalhar no Cruzeiro e afirmou que o VTNC foi vir trabalhar no Cruzeiro. Futebol brasileiro, né? Vou deixar aqui então pra vocês, tem detalhes aí dos pedidos do Dudu, que aí tem a ver com o processo, mas como eu disse, né, essa matéria ontem do nosso palestra simplesmente parou a internet, né, porque todo mundo comentando, saindo em várias páginas aí, mas é isso, eu queria trazer isso porque eu não podia deixar passar, né. Dito isso, vamos falar de derby, né, por falar nisso, o penúltimo derby em Barueri, o Dudu resolveu também, né, mas hoje tem derby aí, 18h30, né, na Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians aí pela 3ª rodada do Brasileirão, transmissão aí do Premier para todo o Brasil. E aí vamos de prováveis escalações, que aí a gente vai ter que trocar uma ideia em relação ao Palmeiras aí, ó. O Everton, Murilo, Gomes e Bruno Fux. A volta do Gomes, né? Às vezes vinha alternando, era o Gomes ou o Murilo, e aí o Bruno Fux e o Mikael, mas aqui, no caso, sacando o Mikael e a volta do Gomes. Emiliano Martinez e Richard Rios. Piquerez, Felipe Anderson, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Aqui tá parecido com o que aconteceu
né, no último jogo aí na Libertadores, contra o Cerro, que o Veiga sai machucado, o Felipe Anderson entra, a gente até achou que ele fosse pra meia, mas ele vai ali na direita jogando junto com o Estevão, né, e aí fica, às vezes, né, o mapa de calor a gente viu do jogo, praticamente um lateral direito ali, extremamente ofensivo. Mas, né, tem que, assim, o Palmeiras, quando ele entra, deu certo, né, no final foi bem e tal, mas quando ele entra, por falta de ajustes ali, o Cerro teve umas saídas ali pela esquerda deles, né, pela direita nossa, preocupantes. Então tem que estar muito bem alinhada a parte da marcação ali, né. E quem tá fora hoje, Bruno Rodrigues, né, ainda, Mike, Lucas Evangelista, trauma na coxa, e Rafael Veiga. Acho que o Lucas Evangelista é dúvida, mas aqui eles já colocam ele como ausência, né, e apenas o Murilo aí pendurado. E aí do lado do Corinthians, a Corinthians tem algumas ausências aí, né, que é o Garro, né, que tá no tratamento lá, o Hugo Souza, o Fabrício Anguilhieri, que é o lateral esquerdo que foi muito bem, né, nas finais, e o Ramon Dias foi expulso contra o Vasco. E aí, no gol, né, Matheus Donelli, André Ramalho, Kaká, Mateuzinho e Matheus Bidu, Raniel Carrillo, José Martinez, Breno Bidon aqui, né, fazendo a meia, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians tá, né, enfraquecido, não tem como dizer, porque a ausência do Garro e do Hugo Souza são importantes. O Anglieri, todo mundo zoou aí, todo mundo falando que o Estevão ficou no bolso dele, brincando assim, e na hora que ele foi, eu achei legal isso, né? Perguntaram pra ele ali, e ele poderia até ser midiático, mas na hora que ele foi responder sobre isso, ele foi de boa, né? Elogiou o Estevão e tal. Os caras acham, né, que o Estevão diversas vezes também ganhou os duelos contra ele, né? Mas também o cara não vai driblar o time inteiro. De qualquer forma, o Corinthians está enfraquecido. A única coisa que me faz falta aqui é que o Félix Torres foi sacado, mas o Kaká também não é aquelas coisas, né? Pelo amor de Deus, não vou cornetar o cara e o cara faz gol hoje, né? Mas assim, a força do Corinthians, né, mais do que claro, é esse meio campo aí, com o José Martinez e o Carrillo, né? O Raniel fazendo mais a marcação, mas o Carrillo entrou no jogo contra a América de Cali e, né, ajudou o Corinthians a conseguir o empate. Inclusive o América de Cali, se tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, teria feito o segundo, não teria tomado empate, né? Mas é ali onde tem que prestar atenção. O Roberto, que sempre vem marcando contra a gente. O Memphis, eu tô tomando cuidado que aquele negócio, se corneta, o cara resolve no mesmo dia, né? Mas falando do passado, não tô falando de hoje, eu não sei o que pode acontecer hoje. Mas o Memphis até agora não foi uma preocupação exatamente no clássico, né? Ele não jogou nenhum clássico bem, não fez nenhum gol. Só que ele conversa muito bem com o Yuri, né? Então ele, com a bola, e o Yuri, tem que prestar atenção no Yuri, obviamente nele também. Mas os dois estão se conversando muito bem. Contra o Vasco, se conversaram muito bem, né? Um deu passe pro outro na hora do gol e tal. Então, é entrar atento, cara, entrar atento. Eu até comentei ontem, né, que o Palmeiras tem muita dificuldade contra o Corinthians, né? Até a questão do Paulinho, que a gente já vai falar também. Falaram, né, que assim, não é que o Palmeiras tem dificuldade contra o Corinthians, o Palmeiras até consegue jogar tranquilo contra o Corinthians. O problema é que não resolve, né? Não faz gol e aí o Corinthians, uma escapada ou outra, acaba decidindo. Arbitragem, Rafael Rodrigo Klein, Rafael da Silva ali assistente, Michael Stanislau assistente, quarto árbitro Lucas Caneto e árbitro de vídeo Wagner Hillway. Sobre Paulinho, né? O Paulinho fez um post ontem, vamos colocar aqui no... um vídeo, eu não vou colocar o vídeo porque tem música, né? Pode dar problema com direitos autorais, mas no final do vídeo ele aparece aqui com a camisa de 93, né, cara, assim, e mostra um cuidado, né? Um cuidado muito grande aí com a história do Palmeiras, né? No vídeo ele narra todo o problema que ele teve de lesão e tal, né? E agora o retorno justo num derby, né? Um derby importante aí pra caramba, depois de um tempo aí sem ganhar do Corinthians, depois de perder a final. A gente já falou sobre isso ontem, né? Ele deve entrar aí talvez 20, 25 minutos, mas né? Isso aqui não é informação, isso aqui é um feeling meu. Provavelmente depende do nível do jogo. Não sei se o jogo tiver difícil, tiver 1-1, ou quando ele estiver ganhando, o Palmeiras estiver precisando buscar o resultado, se ele entra, né? Mas aí vai depender realmente do Abel. Mas legal demais o vídeo do Paulinho. É um cara que pô, é óbvio que eu torço muito, tá jogando no Palmeiras, mas eu acho que é um cara que eu boto fé mesmo, tá ligado? Um cara que eu boto fé. E é isso, deixem sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Hoje é dia de derby, 6h30, ainda bem cedo, né? Já dá pra acabar, já vem aqui, faço os vídeos, depois vocês vão dar seus rolês aí, beleza? Tamo junto.